Olá, esse é o seu Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Fábio Silva. E eu sou Iris Braz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Foodcast Brasil, um podcast que trata de ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. Dia 4 de agosto de 2020, está no ar mais um capítulo da nova série Alimentos e Imunidade, Orientações à Luz da Ciência, uma parceria do Foodcast Brasil com o Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. Em 10 episódios, iremos falar sobre como a alimentação pode auxiliar na promoção da saúde e no fortalecimento do nosso sistema imunológico, auxiliando nos mecanismos de defesa do nosso organismo. Nas edições anteriores, citamos algumas vezes as recentes descobertas a respeito da capacidade do coronavírus de infectar as células intestinais, bem como da influência que essas células apresentam no nosso sistema imunológico. Já conversamos também sobre a influência no sistema imune exercida pela microbiota intestinal, que é composta por diferentes micro-organismos que habitam a mucosa do interior desse órgão. Hoje, nosso podcast vai falar um pouco mais das substâncias pré-bióticas e de seu impacto no sistema imunológico. O lumen intestinal contém bilhões de micro-organismos vivos que podem equivaler a até 100 vezes o número de células de uma pessoa adulta. A disbiose intestinal é um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que pode ocasionar a ocorrência de muitas doenças inflamatórias crônicas importantes. Os prebióticos são um grupo de compostos capazes de modular de forma benéfica e eficiente o ambiente intestinal. Trata-se de substratos seletivamente utilizados pela microbiota intestinal, conferindo benefícios à saúde. Pois é, já ouviram falar sobre prebióticos? Hoje em dia, eles já estão bem conhecidos e são adicionados em uma série de alimentos industrializados com o propósito de agregar características de saúde aos produtos, sendo encontrados em fórmulas lácteas infantis, iogurtes, pães, barras de cereais e muito mais, além de estarem presentes naturalmente em alguns alimentos de origem vegetal. Juntos, micro-organismos probióticos e substâncias pré-bióticas exercem uma série de benefícios à saúde intestinal e também influenciam positivamente outros sistemas do nosso corpo, como o sistema imunológico. A infecção do trato respiratório é uma das doenças mais comuns que acometem humanos. Os principais vírus responsáveis por causar o resfriado comum estão inseridos no grupo dos rinovírus, classe tradicionalmente associada ao desencadeamento de infecções respiratórias, otite média e sinusite. As principais estratégias usadas para prevenir infecções respiratórias incluem a higiene das mãos, leite materno, uso de máscara, uso de diferentes imunoestimulantes, probióticos, prebióticos e simbióticos. A realização de exercícios regulares, dietas balanceadas, sono regulado e estresse reduzido, dentre outras práticas, também são estratégias benéficas para o combate às referidas infecções. A importância da microbiota do trato gastrointestinal na geração de respostas imunes é largamente documentada, e a sua interação com patologias respiratórias é uma nova área de pesquisa. Alguns estudos têm evidenciado o potencial preventivo dos probióticos, prebióticos e simbióticos contra infecções respiratórias. Por isso, a administração de micro-organismos probióticos e substâncias prebióticas através de alimentação ou por meio do consumo de alimentos funcionais pode reduzir o risco de contrair o resfriado comum, representando um método simples, seguro, efetivo e viável para a prevenção de infecções respiratórias, especialmente em países desenvolvidos.
Para falar com detalhes sobre o tema de hoje para vocês, nós convidamos a nutricionista Nayara Dantas Duarte Menezes, que é mestre e doutora em nutrição, com concentração em análise e controle de qualidade de alimentos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da Universidade Federal da Paraíba. Doutora Nayara Menezes estuda há mais de 6 anos as substâncias prebióticas isoladas de resíduos de frutas tropicais e seus efeitos prebióticos em sistemas de fermentação in vivo. Seja muito bem-vinda, doutora Nayara. Espero que os ouvintes aproveitem mais esse podcast. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nayara Menezes, eu sou nutricionista, sou especialista em tecnologia de alimentos, mestre e doutora em ciências da nutrição pela Universidade Federal da Paraíba e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema sobre alimentos e imunidade, orientações à luz da ciência. Vamos falar um pouco hoje sobre prebióticos, o que são e qual a sua relação com o sistema imune. Bom, com o desejo de otimizar a relação entre a microbiota intestinal associado com os benefícios que essa microbiota promove na homeostase do organismo humano, isso levou alguns pesquisadores a estudarem a fundo um grupo de compostos capazes de modular de forma benéfica e eficiente o ambiente intestinal. Nós estamos falando especificamente de prebióticos, né? Esses prebióticos, eles são estudados recentemente e já foram estudados também ao longo dos anos e nada mais são que moléculas impulsionadoras do crescimento bacteriano, em especial bactérias benéficas, aquelas que habitam o colo intestinal, geralmente aquelas mais estudadas, do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, e o trabalho em conjunto dessas substâncias chamadas de prebióticas, juntamente com micro-organismos benéficos, promove efeitos sistêmicos e fisiológicos que contribuem para o aumento da imunidade do organismo. Bom, ao longo dos anos, essa definição de prebióticos ela vem sofrendo diversas alterações de acordo com o posicionamento de diversos autores e também em virtude de diversas descobertas científicas relacionadas a esse tema. Então, após várias modificações no conceito, um grupo de pesquisadores chegou a um consenso e definiram o termo prebiótico como um substrato fermentável que atinge o colo humano e é seletivamente fermentado por micro-organismos hospedeiros que conferem, assim, efeitos benéficos à saúde. Tudo bem até aí, né? Esse termo seletividade que induz e que rege hoje essa nova definição de prebióticos, ele sugere que uma substância potencialmente prebiótica, ela deve estimular de forma seletiva grupos bacterianos específicos. Quando a gente fala de forma seletiva, a gente fala naqueles grupos bacterianos benéficos que habitam a microbiota intestinal. Anteriormente, isso estava bem relacionado apenas a bactérias dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, mas se sabe hoje que substâncias prebióticas podem estimular outros gêneros de micro-organismos que habitam o microbiota intestinal e dessa forma induzir os efeitos benéficos esperados no sistema imunológico, né? Essa seletividade que uma substância prebiótica induz, ela gera respostas sistêmicas importantes, que nesse caso vai impedir a proliferação de micro-organismos patógenos e também vai levar à produção de metabólitos importantes, como eu acho que muita gente já ouviu falar, como os ácidos graxos de cadeia curta, e esses possuem diversas ações metabólicas e imunológicas que vamos discutir ao longo do capítulo. Existem estudos recentes que enfatizam a importância do relacionamento entre prebióticos e microbiota intestinal, sendo que um dos efeitos funcionais dos ingredientes prebióticos tem sido relacionado principalmente ao aumento da abundância de espécies benéficas como Bifidobacterium e Lactobacillus.
Esses efeitos benéficos sistêmicos gerados pelo estímulo dessas espécies vão afetar de maneira benéfica a composição da microbiota intestinal. Porém, para induzir esses efeitos benéficos que uma substância prebiótica induz, alguns critérios eles devem ser aplicados para selecionar essa tal substância, para garantir que essa substância seja realmente um ingrediente prebiótico, né? Primeiramente, essa substância para ser classificada como prebiótico, ela deve ser resistente à acidez gástrica. Ela não pode sofrer hidrólise por enzimas digestivas, ou seja, não pode ser digerida pelas enzimas digestivas que atuam ao longo do nosso trato gastrointestinal. Não deve ser absorvido no intestino humano, e essas substâncias devem chegar intactas no colo humano e serem fermentadas seletivamente por micro-organismos hospedeiros da microbiota intestinal, estimulando assim o crescimento e a atividade desses micro-organismos intestinais que estão intimamente relacionados com a saúde. Os mecanismos de ação que envolvem substâncias prebióticas se resumem basicamente no seguinte: a substância prebiótica ela passa ao longo do trato gastrointestinal, chega no lúmen intestinal intacta, já que não sofreu nenhuma hidrólise por enzimas digestivas e também não foi absorvida. Em seguida, essa substância ela é fermentada seletivamente por esses micro-organismos da microbiota intestinal. E durante essa etapa de fermentação, há um aumento do crescimento bacteriano, o que de alguma forma vai aumentar a funcionalidade de alguns gêneros bacterianos específicos. E como resultado dessa fermentação, há um aumento do volume fecal do indivíduo e, consequentemente, também a melhora dos hábitos intestinais. Os benefícios também relacionados a essa fermentação que ocorre no lume intestinal, pelo estímulo seletivo de substâncias prebióticas, vai levar a um aumento da biomassa bacteriana nesse ambiente, o que leva à regulação imunológica e à formação de uma barreira de proteção, já que impede a adesão, essa barreira de proteção vai impedir a adesão de micro-organismos patogênicos nas células intestinais, o que provavelmente, ao longo do tempo, vai reduzir a existência do número de infecções locais. O processo fermentativo também, esse estímulo seletivo de substâncias prebióticas, também leva à diminuição do pH do lume intestinal e, nessas condições, também há a inibição de patógenos, já que a maioria desses micro-organismos patógenos, eles não sobrevivem num pH ácidos. Os metabólitos gerados em decorrência dessa fermentação por esses micro-organismos são os ácidos graxos de cadeia curta. Aqueles mais reconhecidos e bem mais estudados são o acetato, o butirato e o propionato. Estes possuem diversas funções benéficas e reguladoras no metabolismo do indivíduo e atuam em diversas funções. Por exemplo, eles podem ter influência na integridade do epitélio intestinal, eles atuam na regulação hormonal de alguns hormônios específicos, reduzem os níveis de glicose no sangue, atuam também na melhoria da absorção de minerais, atuam na regulação do metabolismo lipídico, podem diminuir a incidência do aparecimento de algum câncer específico ao longo do trato gastrointestinal, e o efeito benéfico mais esperado, que vamos discutir aqui ao longo do nosso capítulo, seria a modulação do sistema imunológico. Outros efeitos benéficos também estão relacionados a esse estímulo seletivo causado por substâncias prebióticas, que inclui, no caso, a inibição de bactérias patogênicas e, como eu já citei anteriormente, a formação do efeito de barreira, o que vai impedir a adesão de micro-organismos patógenos nas células intestinais. Bom, essas bactérias benéficas que fermentam ingredientes prebióticos, elas influenciam totalmente na composição da microbiota por meio também da formação de agentes antimicrobianos, como algumas bacteriocinas,
produzida por algumas bactérias láticas. E também podem ocorrer interações competitivas entre esses micro-organismos benéficos com alguns patógenos, o que possivelmente levaria à redução de infecções no organismo do hospedeiro. Outros fatores também relacionados à imunidade, que é sobre substâncias prebióticas, durante a fermentação dessas moléculas, há a regulação de alguns hormônios, como por exemplo o glucagon, e o estímulo específico de células de defesa, como as células natural killer, e a formação e estímulo na funcionalidade de algumas células T, algumas células de defesa do nosso organismo. Bom, como eu já falei de todos os aspectos relacionados a prebióticos, as suas características, como são classificados, os mecanismos de ação, vamos falar agora um pouco sobre os tipos de prebióticos mais estudados e existentes e como encontrá-los, né? A maioria dos prebióticos existentes na atualidade são os oligosacarídeos, presentes em diversos vegetais, frutas no geral, oligosacarídeos presentes no leite humano, no leite materno. Dentre os outros oligosacarídeos estudados, a inulina é um dos prebióticos mais reconhecidos. Os frutoligosacarídeos também, derivados da inulina, também são muito estudados. E ambos são derivados de frutanos, de moléculas chamadas frutanos. E também existem os galactoligosacarídeos e a lactulose, que são provenientes do leite. Essas moléculas todas são reconhecidas pelo seu potencial prebiótico. As fibras alimentares também são substâncias com propriedades prebióticas bem reconhecidas e bem difundidas na literatura científica, né? Já elas são caracterizadas especificamente por serem carboidratos não digeríveis, elas não são absorvidas no intestino humano e, consequentemente, chegam intactas no colo e são fermentadas por micro-organismos habitantes do lume intestinal. As fibras solúveis, especificamente, são aquelas fibras fermentáveis, compostas também por moléculas chamadas de frutanos, que são caracterizados, esses frutanos, por uma ligação linear entre a molécula de frutose, o que torna essa molécula, essa porção da molécula, não digerível. Não digerível no organismo humano, porém passível de ser fermentada por grupos bacterianos específicos, o que induziria os efeitos benéficos na nossa microbiota. Esses frutanos, eles também são reconhecidos por serem substâncias prebióticas e são encontrados na maioria das frutas e numa diversidade gigante de vegetais. Muitos frutanos são citados e encontrados no alho poró, cebola, alcachofra. A inulina também, um tipo de frutano e um prebiótico bem reconhecido, ela é comercialmente disponível e é produzida especificamente a partir da raiz da chicória. Então, em vários vegetais é possível encontrar moléculas de frutanos capazes de estimular efeitos benéficos na microbiota intestinal. Falando um pouco agora sobre estudos da atualidade com relação a frutanos, né, sobre ingredientes prebióticos, existe um estudo que foi realizado em animais, de vários que já foram realizados em animais, mas esse me chamou um pouco a atenção, que foi um estudo realizado com a suplementação de frutanos em animais, frutanos do tipo B2, que mostrou resultados positivos sobre as funções de células T no organismo, o que levaria a um aumento da imunidade. Outro estudo também que foi realizado com a utilização de simbióticos, nesse caso, a utilização de um prebiótico, um frutano especificamente, mas a utilização de um probiótico, uma cepa probiótica específica, também mostrou efeitos benéficos sobre as infecções de pacientes hospitalizados. E outros estudos também que relatam, que compararam a utilização de um prebiótico sozinho ou um prebiótico combinado com um probiótico, o que a gente chama de simbiótico, né? Evidenciando que os efeitos dessa combinação ou não dessas substâncias
demonstraram a redução na duração da terapia antibiótica em pacientes hospitalizados. Claro, fica claro também no que se fala na literatura científica que os estudos em humanos utilizando os frutanos ou outras substâncias prebióticas apresentam evidências convincentes de que substâncias prebióticas podem reduzir a incidência e a duração de determinadas infecções. Podem acontecer principalmente em grupos específicos, como bebês e crianças, porém, o seu efeito pode ser potencializado quando esse prebiótico for associado com um probiótico e, dessa forma, ser utilizado como um simbiótico no combate a essas infecções. Falando de microbiota intestinal, a gente sabe também que ela é capaz de metabolizar diversos ingredientes. E ainda falando sobre prebiótico, existem outras substâncias, além das fibras alimentares caracterizadas como prebióticas, existem os compostos fenólicos, que são substâncias que atuam de maneira natural na maioria dos vegetais, que ao entrar em contato com a microbiota, elas se tornam mais biologicamente ativas, facilmente absorvidas pelo organismo e, consequentemente, elas são passíveis de ser fermentados por micro-organismos hospedeiros. Então, efeitos benéficos na literatura científica também já foram relacionados com componentes fenólicos. Ainda falando sobre as pesquisas que envolvem substâncias prebióticas, diversos estudos sugerem a associação de fibras alimentares e compostos fenólicos, os quais potencializam os efeitos moduladores sobre os micro-organismos que habitam a microbiota intestinal. Os relatos científicos eles também contribuem para evidenciar os efeitos benéficos de alguns prebióticos, como já citei aqui de alguns frutanos, que eles, por causar um estímulo na microbiota, aumentam o crescimento de membros benéficos e potencializam a melhora do sistema imunológico. Dessa forma, com o aumento desse sistema imunológico, há um combate maior na presença de infecções e, consequentemente, uma redução em processos inflamatórios recorrentes que podem acontecer no organismo humano. Anos, a maioria dos estudiosos tem concentrado seus esforços no estudo da microbiota intestinal. E o que se tem bem estabelecido atualmente é que a microbiota ela exerce uma grande influência sobre a saúde humana. Esse órgão ele compreende uma mistura vasta e complexa de diversos micro-organismos que habitam ao longo do trato gastrointestinal. E essa microbiota ela se desenvolve de forma contínua ao longo da vida do indivíduo e é totalmente dependente da interação de diversos fatores, como fatores genéticos, contato com o ambiente, o tipo de dieta que esse indivíduo é exposto e as doenças também que aparecem ao longo da vida. O que explica o fato de que cada indivíduo possui uma microbiota única. A colonização bacteriana do intestino ela tem início bem antes do nascimento, já que o feto ele entra em contato com bactérias do intestino materno através da circulação placentária ou do líquido amniótico. O tipo de parto também ele vai ter forte influência na microbiota, bem como a oferta de leite materno ou leite artificial para esse indivíduo, Diversos estudos também relatam os efeitos benéficos dos oligosacarídeos presentes no leite materno e alguns estudiosos também relatam que o aleitamento materno ele pode influenciar de forma positiva na composição dessa microbiota e atuar na imunidade do indivíduo ao longo de sua vida. Outros fatores externos, como o tipo de dieta, estilo de vida, o uso excessivo de antibióticos, além de antecedentes genéticos,
Esses fatores eles podem ter forte influência na formação dessa microbiota e, consequentemente, na imunidade do indivíduo. Das diversas funções que essa microbiota desempenha para manter o equilíbrio e a homeostase do organismo, as principais funções estão relacionadas ao desenvolvimento do sistema imunológico, fortificação da barreira de proteção, produção de metabólitos benéficos, biossíntese de proteínas, vitaminas, após a fermentação de componentes específicos. Normalmente, o que se sabe é que entre a microbiota e o hospedeiro humano há uma relação mutuamente benéfica, onde esse hospedeiro contribui com a oferta de nutrientes necessários para a sobrevivência da microbiota e esta, por sua vez, vai exercer múltiplas funções benéficas para o organismo. Diante do contexto pandêmico, que estamos vivendo na nossa atualidade, as infecções virais do trato respiratório têm ficado bem em evidência e diversos estudos têm aparecido aí no nosso cotidiano. Essas infecções, elas se manifestam clinicamente como um resfriado comum e são caracterizadas como uma das doenças mais comuns que ocorrem em humanos. Esse tipo de patologia ela já é responsável por um grande absenteísmo nas escolas e no trabalho, porque elas diminuem a eficiência e a produtividade das pessoas. As crianças pequenas elas apresentam uma média de 6 a 8 episódios de resfriados comuns ao longo do ano. E aquelas crianças que frequentam creches e escolas, elas têm 50% de chance de desenvolver mais resfriados do que aquelas crianças que ficam em casa, justamente devido à exposição que essas crianças têm a esses vírus respiratórios, Apesar dos grandes avanços da medicina, as infecções virais, como o resfriado comum, elas continuam a causar uma considerável sobrecarga na economia, devido à perda de produtividade que ela causa no indivíduo e dos altos custos médicos que o indivíduo vem a ter, Além dessa perda econômica, vários milhões de dólares são gastos em remédios que não possuem comprovação científica ainda. Dos diversos vírus que são responsáveis pelas infecções no trato respiratório, existem alguns como o rinovírus humanos, adenovírus, que são aqueles agentes causadores de infecções no trato respiratório superior e inferior. Outros vírus, como os da família influenza e do coronavírus, também podem causar infecções no trato respiratório, causando infecções leves ou até o desenvolvimento de pneumonia. Essas infecções representam hoje 75% de todos os antibióticos utilizados em países em desenvolvimento, No que se fala hoje também sobre estratégias para prevenir essas infecções respiratórias, as mais comuns e bem difundidas incluem a higiene das mãos, o uso de máscaras, para os menores de 2 anos, a manutenção do aleitamento materno, a administração também de diferentes imunoestimulantes, como probióticos e prebióticos, ou a combinação de probióticos e prebióticos, que são chamados de simbióticos, além da utilização de outras estratégias que já foram comprovadas cientificamente, podem ser benéficas para fortalecer o sistema imunológico através de algumas condutas específicas, como a prática regular de exercícios físicos, o consumo de uma dieta balanceada, incluindo todos os grupos alimentares, um sono adequado, o baixo estresse psicológico, diminuição do tabagismo, manutenção dos níveis adequados de vitamina D, também a manutenção de níveis adequados de outras vitaminas, como a vitamina A e de minerais como zinco, e
O que se fala hoje também, e que não há uma eficiência garantida, é do uso constante de suplementos à base de vitamina C e medicamentos antivirais para redução do aparecimento ou tratamento de doenças do trato respiratório. Se falando em pesquisas que envolvem probióticos e prebióticos, estudos recentes revelaram que os probióticos eles podem ter um efeito preventivo contra resfriados. Porém, esse fato ele deve ser evidenciado de acordo com a espécie que está sendo estudada e a dose de segurança que foi administrada nesse indivíduo, O que se sabe que a fortificação do organismo com probióticos e o consumo regular de alimentos funcionais podem fornecer uma intervenção viável para reduzir a carga de morbidade que essas doenças do trato respiratório podem vir a causar. Por outro lado, o uso prolongado de antibióticos em pacientes com infecções recorrentes do trato respiratório apresentam efeitos negativos sobre o sistema imunológico do indivíduo, o que favoreceria ao surgimento de outras patologias associadas. O que se fala muito hoje em alguns estudos é que algumas cepas de bactérias acidoláticas reconhecidas pelo seu potencial probiótico, elas podem exercer seus efeitos benéficos no hospedeiro por meio de uma atividade imunomoduladora. Esses efeitos de imunomodulação no organismo humano, eles também podem ser potencializados através da combinação de substâncias probióticas e prebióticas, o que chamamos de simbióticos. Esses imunobióticos, que como também são denominados, eles também têm sido utilizados para o desenvolvimento de alimentos funcionais com a capacidade de estimular a imunidade da mucosa intestinal e, dessa forma, fornecer uma proteção em locais distantes do intestino. Ou seja, o aumento da resistência da microbiota intestinal pode levar ao aumento da imunidade fora da área intestinal. Estudos recentes também já mostraram que a administração oral de imunobióticos, ou seja, aquela combinação de probióticos e prebióticos, é capaz de aumentar a resistência do organismo humano contra infecções virais respiratórias, e esses mecanismos incluem a produção de interferões do tipo 1, aumento da atividade de células natural killer, a geração de respostas específicas das células T, por exemplo, que atuam também na produção de anticorpos específicos e na regulação da lesão pulmonar inflamatória causada por esses vírus respiratórios. Esses probióticos ou imunobióticos que eu já citei, combinados ou não na forma de simbióticos, eles mediam seus efeitos antivirais contra vírus respiratórios, possivelmente provocando respostas imunológicas sistêmicas via intestino e, dessa forma, aumentam a imunidade celular nas vias aéreas, com o aumento da atividade de células de defesa no nosso organismo. Se falando especificamente em prebióticos, na modulação da microbiota intestinal por prebióticos, o que se sabe é que essas substâncias, ao estimularem micro-organismos específicos, elas influenciam respostas benéficas de células T do hospedeiro durante uma infecção respiratória, por exemplo. Devido a isso, alguns estudos já demonstraram que mudanças na microbiota intestinal, induzidas por oligosacarídeos dietéticos, com aqueles com atividade prebiótica comprovada, eles aumentaram a depuração viral, no caso de vírus respiratório, e melhoraram as respostas sistêmicas de células T, células de defesa no geral. Se falando ainda nesse contexto de doenças respiratórias, o que se tem na literatura científica sobre ensaios clínicos em humanos demonstram que determinadas cepas probióticas são promissoras no tratamento de infecções virais.
Não vamos nos deter às cepas probióticas específicas, porque sabe-se que o efeito probiótico depende das cepas específicas que se usa, né? Mas essas cepas probióticas, combinadas ou não na forma de simbióticos, elas são capazes de encurtar a duração ou reduzir a incidência de infecções respiratórias. Porém, poucos estudos clínicos ainda investigaram esses efeitos de probiótico com alguns vírus específicos que vem se falando na atualidade. E apesar desses avanços científicos no campo da pesquisa, que envolve probióticos, prebióticos ou até mesmo simbióticos, digamos que ainda é cedo para julgar se esses efeitos na prevenção de um resfriado comum já estão bem definidos, né? Porém, o que se sabe é que as pesquisas tentam estabelecer o papel de probióticos e prebióticos no tratamento e prevenção de doenças respiratórias e também vem a esclarecer se existe algum grupo de pessoas susceptível susceptível a esse tipo de doenças respiratórias, ou se existe algum subgrupo de pessoas também que se beneficiem da suplementação desses imunobióticos, né? Se falando ainda especificamente de prebióticos, esses efeitos dessas moléculas, elas podem variar de forma individual, já que o estímulo ele é seletivo, causado por substâncias que dependem especificamente da microbiota do indivíduo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os efeitos benéficos desencadeados por uma substância prebiótica, ela vai depender totalmente da microbiota que compõe, dos micro-organismos que compõem a microbiota desse indivíduo. E esse aspecto, ele pode explicar as diferenças individuais na capacidade da resposta imunológica e nos resultados apresentados em diversos estudos clínicos que vêm sendo publicados aí. Outros fatores também relacionados ao hospedeiro humano também incluem a variação na predisposição genética para algumas doenças, bem como alguns polimorfismos que podem aparecer, o que podem afetar a colonização de alguns membros bacterianos nessa microbiota. Uma série de fatores ambientais que já foram relatados aqui, o modo de parto, aleitamento materno, o uso excessivo de antibióticos e a dieta, também podem influenciar o microbioma humano e possivelmente os efeitos mediados por substâncias prebióticas. Para finalizar, corroborando com os dados já apresentados no outro podcast sobre a influência da dieta no aumento da imunidade do indivíduo, já se sabe que existe uma relação bem definida e comprovada cientificamente de que a inclusão de alimentos, de uma alimentação saudável, juntamente com a prática de hábitos saudáveis, vai aumentar a imunidade desse indivíduo. E falando especificamente de ingredientes benéficos como prebióticos, eles podem ser encontrados em diversos alimentos e podem ser incluídos dentro de uma alimentação balanceada, né? Dentre os prebióticos, várias substâncias podem ser encontradas em frutas, verduras, alguns laticínios. E sobre o aumento da imunidade, incluindo uma dieta rica em alimentos com fibras, vitaminas, proteínas de alto valor biológico, gorduras insaturadas. E essa alimentação associada a hábitos saudáveis de vida, com certeza vai favorecer a melhoria na qualidade de vida desse indivíduo e, consequentemente, ao aumento da sua imunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela oportunidade e até um próximo encontro.